Olá, um ótimo dia para você. Olha, não é necessário melhorar a aparência, adquirir muita cultura, aumentar o salto do sapato, levantar mais o nariz. Precisamos é diminuir o barulho, caminhar mais devagar, prestar atenção em quem chega, abaixar a cabeça e colocar a humildade para funcionar. Somos grandes quando somos pequenos. Estamos iniciando o programa Mais Mulher de hoje com o oferecimento de Mimo, Pediatria Integrada. Atenção, cuidado e amor. O mimo que seu filho merece. Fica localizado no edifício Sato, de frente ao Hospital Unimed. Olha, o tema escolhido para hoje, muito interessante, hein? Sobre o lado masculino das mulheres. Pepeu Gomes já cantava: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Será que as mulheres também, quando uma mulher masculina fere o lado feminino dela? Tema bastante interessante, hein, gente? No mínimo interessante. Bora voltar um pouquinho mais o TP, estão adiantando, bota um pouquinho, isso, aí. E é um tema super interessante, gente. Todos os seres humanos, eles possuem um lado masculino e um lado feminino. A questão dos gêneros é tão dualizada que dificilmente enxergamos a unidade desses princípios como parte integrante da mulher e do homem. O masculino é o Yang, como vocês estão vendo aí na imagem. O princípio ativador, a ação e atitude, o que coloca em movimento através da autodeterminação. Já o princípio feminino é o Yin, a energia receptiva, a atitude de deixar acontecer, a espera paciente e confiante. Um movimento dentro de si, mesmo de fé. Tanto o homem quanto a mulher representam ambos os princípios. Apenas o grau, a ênfase, a proporção e a relação um com o outro, a área que se manifestam que são diferentes. A convivência harmônica das energias masculina e feminina dentro de nós, ela é extremamente necessária para termos equilíbrio e plenitude. No entanto, desde que nascemos, a dualidade de gênero se faz presente na nossa educação. Querem ver? Isso não é brincadeira para menina. Menino não pode chorar. O princípio feminino é com frequência erroneamente associado à fraqueza, passividade e inferioridade, enquanto que o princípio masculino, ele é comumente associado à força bruta e à superioridade. E aí, assim, vão se criando estereótipos, autoimagens e uma busca incessante e muitas vezes até inconsciente por provação de gênero ou para uma minoria corajosa e consciente. Uma luta para a desconstrução de paradigmas. Isso não é para menina? É uma frase a qual muitas mulheres provam o contrário diariamente. É lindo ver o empoderamento das mulheres, a luta por seus direitos, a determinação, as conquistas. Somos nós, usando o poder masculino que também é nosso, nos apropriando da nossa energia yang, adormecida por muito tempo, a qual vejo cada vez mais sendo despertada nas mulheres. Por isso, escolhemos esse tema. E para conversar sobre essa temática, nós convidamos ela, ok? Que já há algum tempo não aparecia por aqui, devido à agenda super corrida. Psicóloga Alessandra Martins. A Lê está aqui conosco já. E daqui a pouquinho, após um breve intervalo, ela vai estar aqui ao meu lado para falarmos sobre a energia masculina nas mulheres. Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada. Este look, a cara do verão, todo de linho aqui, gente, um luxo, né? Hoje eu estou amarela e azul, afinal de contas, Copa está batendo na porta, né? É a Copa do Mundo, vamos torcer para o Brasil e, é lógico, o
um look da senhorita Garbo, moda feminina e moda feminina plus size, localizada na Galeria Turim, na Avenida Pedro Zappellini, de frente ao estádio Aníbal Costa, tá? O tênis é de Anabel Calçado. Você sabe que o dedinho continua quebrado, tênisinho firme no pé. E assim a gente vai levando, né? Às vezes calça saltinho somente no programa, naquele tempinho para fazer um charminho, né? Mas é como disse o texto no início, a mensagem lá no início, não adianta botar um salto mais alto, empinar nariz, se por dentro, colega, a gente está feia. Então eu sempre digo, a beleza vem de dentro para fora. E nada como a gente chegar devagar, sem fazer barulho, observando. E é lógico, aonde a gente adentra, vai levando essa energia boa que cada um carrega dentro de si. A sua não está boa? Pois eu tenho um motivo aí para lhe ajudar. Se quiser receber reiki, estou doando reiki no consultório. É só entrar em contato através do direct A Mais Mulher Oficial no Instagram, tá bom? Quer receber reiki? Quer alinhar os seus chakras? Quer receber uma oração com as mãos? Então não pense duas vezes. Bora ficar bem? Porque a gente, quando está bem consigo mesma, está bem com o mundo. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí não. Até já. Mulheres gostam de flores. Olá, estamos de volta e hoje o tema escolhido, conforme eu falei no início do programa, é sobre a energia masculina das mulheres. Bom, todos nós sabemos que tanto o homem tem uma energia feminina e a mulher tem energia masculina, né, gente? Tá tudo certo. Algum problema para você? Não, né? O problema é que lá atrás, desde que a gente nasce, já começam aqueles estereótipos de que a menina tem que ser assim, fecha a perninha, senta direito, menina não faz esse tipo de coisa, menino não chora, engole o choro. Olha, jamais mandem seus filhos engolirem o choro. Não tem coisa pior, tá, do que engolir o choro. Isso vai reverberar na vida adulta dele e vai causar sérios problemas, tá? Hoje, quem está conosco é a Alessandra Martins, que finalmente ela deu o ar de sua graça. Bem-vinda, Alê. Opa. Eu fazia tempo que tu não aparecia, mulher. Não fazia, né? Sumi, né? Sumiu, né? Trabalho, muitas Focada. Mudanças, focada. Mudou Muito bastante bom, coisa. Mudou bastante coisa. Hoje tu E estás... vai mudar mais ainda. Tá trabalhando na Vida e Arte? Tô trabalhando. Ah, que bacana. Quais são os dias da semana que tu atendes lá? Lá eu trabalho na segunda de manhã, terça pela manhã, quarta à tarde e quinta à tarde. Né? Olha, que bacana. Lembrando que lá, o que eu desempenho, né? Eu trabalho a função de neuropsicóloga, atendo crianças que vêm encaminhadas dos postos de saúde para avaliação neuropsicológica, né? Criança com dificuldade de aprendizagem, com sintomas de autismo, que não tem como pagar uma avaliação, que a gente sabe que é caro fazer, né? E que não tem condição, e ali elas conseguem fazer a avaliação, obter um laudo para conseguir dar os devidos encaminhamentos, né? E aí tem crianças que fazem os acompanhamentos lá com a gente, que é a parte de fono, terapia ocupacional, musicoterapia, isso sem custo nenhum para a família. Sim, Né? e Porque é tão são importante terapias, isso, né? E são terapias que são também muito caras, né? Sim, e aí geralmente tem clínicas especializadas, mas que tem um custo alto também, né? Sim, e eu acho assim, ó, é um projeto muito bacana, né? É convênio com o governo, até com a prefeitura também. Perfeito. Para conseguir, eu acho que dar o mínimo de respaldo para as famílias que não têm como, querem, né, dar suporte para os seus filhos. Mas não tem condições. E não tem né? condições. Não tem condições financeiras. Né? E a gente sabe, assim, eu acho que tu já deve ter percebido, que tem agora, está ocorrendo uma avalanche de diagnósticos de autismo. Meu então está Deus. se investindo muito Pois em pesquisa para entender de onde é que está vindo isso. Exatamente, porque pesquisadores, alguns alegam ser a influência da alimentação, né?
os agrotóxicos. Na verdade, agrotóxicos sempre existiam. O que eu percebo, assim, ó, isso é da minha prática clínica, até das leituras que eu faço para poder estar atendendo, Exatamente. né? Tem uma vertente muito elevada na genética. A genética. Porque uma das perguntas que eu faço lá é, olha, tem algum histórico na família? Como assim? Alguém que pode ter esses mesmos sintomas, mas não foi diagnosticado? Que tipo assim, ou era alguém mais reservado, alguém que se isolava mais da família. Ah, eu tinha um tio, tem um não sei que quem, na o época, avô. antigamente, nem se falava em autismo, né? Uhum. É tudo muito... E hoje, cada vez mais, está bem latente esse assunto, porque muitas crianças estão nascendo ou com o espectro do autismo ou o próprio autismo. Assim, ó, nascendo, às vezes desenvolvendo ao longo do contato. E às vezes ao longo dos anos, porque às vezes não é diagnosticado lá atrás. Sim, que, assim, ó, às vezes eu recebo casos no consultório assim, ó, que até uma determinada idade, a criança está na esfera familiar ali, no ambiente familiar. Quando ela começa a ampliar essa esfera, que ela ganha uma maior amplitude, que ela entra em contato com outras crianças, com outras pessoas, aí o autismo ele começa a se manifestar. Por quê? Porque ela começa a ampliar a interação social. Exatamente. E a necessidade de comunicação verbal e não verbal, e aí começa a se perceber as dificuldades, né? E as limitações, né? Isso. Mas no meu consultório eu tenho recebido muitos adultos buscando um diagnóstico porque não compreendem porque determinadas coisas acontecem. E aí muitas vezes são diagnosticados com TDAH confundindo com o autismo. Que não tem nada a ver funda com bunda. Que não tem nada a ver bunda com funda. Tá? E a questão do autismo vai bater em cima do quê, né, na idade adulta? Um grande prejuízo aos relacionamentos, principalmente os íntimos. Exatamente. Relacionamentos que terminam, que ele não consegue dar devida atenção, que às vezes a parceira não entende que ele tem aquela necessidade de ficar recluso, de ficar sozinho. E é um sozinho que, assim, ó, não é que ele não goste daquela pessoa. Eu sei. Ele gosta, mas ele gosta também de estar sozinho. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, né? Sim, essa mas necessidade de ficar sozinho. Só que as mulheres não entendem isso. Não aceitam. Não. Eu vejo essa realidade em consultório. Mas por que ele quer se isolar, que ele quer ficar lá no canto dele? Eu tenho uma amiga... Aí ele diz que ele precisa desse tempo. Eu digo, todos nós precisamos. Olha, eu tenho uma amiga que ela veio me contando umas coisas, né? Se queixando do namorado, não sei o que. E ela foi me contando. Tá, mas o que ele faz? Ele faz isso, ele faz aquilo. Assim, ele vai surfar, aí ele fica o dia inteiro fora. Aí às vezes ele nem me manda uma mensagem, só vai me mandar mensagem no dia seguinte. Aí eu... Amiga, por acaso tu, assim... não tá meio desconfiada que esse moço pode ter um traço de autismo? Ela ficou me olhando, como assim? Assim, adulto também tem? Tem, porque não é uma coisa que, tipo, tu cresceu, acabou. Sim, não é uma coisa que se desenvolve e depois chega lá e vai regredindo. Não. Ela assim, olha, porque ele tem uma dificuldade, assim, de ficar abraçadinho, né? Ó, tá vendo? E aí essa necessidade, aí tipo assim, ela assim, tá, mas vocês não saem pra ir num barzinho pra sair? Não. Ele gosta de pedir pizza em casa, de fazer um churrasco e ficar em casa. De não ter tumulto, de evitar a multidão. Evitar barulho. Ele não gosta de lugares com barulhos muito, assim, diversificados. Tá vendo? A hora que ela começou a me contar, amiga, eu acho que o teu namorado pode ter, assim, um traço. E como tem, né? Ultimamente tem aparecido muitos adultos que estão sendo diagnosticados. Mas assim, ó, ele trabalha. Não, mas peraí, autismo não tem nada a ver com a questão de deficiência intelectual. Não. Tem criança, lógico que tem um mito, né, de superdotação, que nem sempre se conclui, mas não é uma regra. Ela disse, não, porque ele trabalha, não sei o que. Então, ele é uma pessoa que tem o autismo, mas é altamente funcional. Ele trabalha, ele tem convivência, ele entrega as coisas no prazo dele, é pontual em tudo que faz. Ele é uma pessoa funcional. E aí agora a gente vai voltar um pouquinho, vamos falar um pouquinho das energias. Bom, a gente sabe que tudo é energia que nos move, né? Uhum. Sem energia, às vezes a gente diz assim, nossa, eu fui em tal lugar, mas saí de lá com uma dor de cabeça porque a energia estava tão pesada, estava tão carregada. Você já se sentiu assim? Já se sentiu assim em algum lugar? Já. Locais até, do lado de pessoas. Locais, do lado de pessoas vampirescas, né? A pessoa vampira nem sabe, né? Sim. Aquelas pessoas que adoram sugar a energia do outro. E tem pessoas que têm a fala
negativa perfeita para estragar com qualquer situação. Ai, é verdade. Tem gente que a hora que ela fala céu. já pesa. Se ela der oi, já pesa. Que engraçado isso, né? Sim. Então, tudo é energia que nos move. E na medicina tradicional chinesa, nós temos o Yin e o Yang. Né? A mulher é a energia Yin e o homem o Yang. Como vocês estão vendo a imagem aí na tela, esse é o símbolo. Vocês já tinham visto este símbolo da medicina tradicional chinesa? Esse aí é o Yin e o Yang. Agora, Alê, o Pepeu Gomes, há muitos anos atrás, ele compôs uma música e cantou, né? E canta até hoje. Sim. Que ser um homem feminino não fere o lado masculino. Isso. E ser uma mulher masculina fere o lado feminino? Então, temos aí... Aí, manda ver. Há controvérsias. Então, né? também concordo. Porque tu mostrou ali o símbolo e a gente vê que é um símbolo que ele é unificado. Eles não são partes que não estão conectadas, Não, estão eles conectados. Estão totalmente conectados. Então, o que nos leva aí à reflexão de que todo homem possui energia feminina e masculina, mas há um equilíbrio aí dessa energia, e a mulher também. Hoje, atualmente, assim, quais são as queixas que chegam para mim de mulheres no meu consultório? Alessandra, não consigo manter um relacionamento, todos os caras que eu conheço somem, ou transam uma vez e vão embora, e assim, eu estou muito cansada, eu estou muito sobrecarregada quando são casadas, eu já estou num relacionamento sério há algum tempo, me sinto sobrecarregada, meu parceiro isso, meu parceiro aquilo. Quando tu vai investigar a rotina dessa pessoa, tu vê que é uma mulher que tem um lado masculino muito elevado, que chega a sufocar o feminino. Nossa. E sufoca e já começa aonde? Assim, eu digo que são coisinhas mínimas que a mulher deixa de fazer. Nem se percebe, né? Nem se percebe. E ela tira muitas vezes o potencial e a dignidade do homem fazer. Nossa. Ela tira, porque ela espera, ela diz assim, Alessandra, mas assim, eu peço e ele não faz. Eu disse, não é que tu não pede. Tu informa que tu precisa que faça. Como tu não coloca um prazo e nem uma prioridade, ele vai fazer A hora que bem entender. quando ele quiser. Sim. Não é uma coisa, amor, olha só, tá dentro dessa goteira aqui, se na próxima chuva vai escorrer, vai acabar com o carpete. Vamos arrumar isso aqui? Aí ele vai dizer assim, não, amor, assim, só que eu tô sem tempo para ir na... Assim, tu pode prestar esse suporte para ele ir lá comprar, mas tu não pode ser a pessoa que vai lá e faz. E tem mulher que é assim. Tem mulher, inclusive... Resolve tudo, faz tudo. Eu prefiro fazer do que ficar esperando o outro se manifestar, porque não toma atitude nenhuma. Gente, eu sempre digo que a mulher é quem faz o homem. Sim. E não é. É. Gente, A mulher tem um poder persuasivo. A mulher perdeu. Fantástico, se ela souber aproveitar a Quando oportunidade. ela eleva essa energia masculina, ela perde o poder de conduzir com leveza as Exatamente. coisas. E ela não precisa se masculinizar para fazer as coisas. Vamos citar um exemplo das profissões. Quantas profissões que nós temos hoje exercidas por mulheres que antigamente eram predominantemente femininas, masculinas? Só homens exerciam tais profissões. Eu tenho uma cliente que ela é mecânica. Bom, gente, a minha irmã é engenheira de produção mecânica. Quando ela se formou na UFSC, Engenharia de Produção Mecânica, tinha 35 homens e ela e outra amiga dela de mulher. Só 2 mulheres. Então, olha só, é como antigamente, na Escola Técnica Federal, que hoje é IFSC, quando ela entrou no curso de mecânica, só tinha ela de mulher. Sim, ela era a única mesmo. exclusiva. E eu lembro como se fosse hoje. Agora, hoje a realidade é bem diferente. Quantas mulheres, e olha como ela é referência hoje na mecânica, que a mulherada são fãs dela e homens também, mas te digo que ela sofreu muito com machismo, hein? Sim, tem vários Muito cursos. com machismo. Principalmente as áreas da engenharia. As áreas da engenharia sofreram muito preconceito Aquelas, em relação... aquelas profissões que não tinham um vínculo com o ensino, Exatamente. que não iriam desembocar, por exemplo, numa sala de aula. E eu tive uma paciente que eu acho que ela foi a primeira mulher a fazer na UFSC o curso de engenharia elétrica. Olha. Isso acho que era nos 80, uma coisa assim. Alessandra, eu sofri muito preconceito porque eu era a única mulher lá, né? Então, a gente volta ali na questão do masculino, porque hoje o que a gente vê? A gente vê uma mulher que ela não pede ajuda,
Minha irmã troca resistência, ela troca fechadura, ela Mas mesma, quando ela adoece, quando essa mulher mas quando adoece, adoece por quê? Porque não pede ajuda. não pede ajuda. Não pede Não. ajuda, fica ansiosa, Minha não mãe era dorme assim direito. também. Que engraçado isso, minha mãe era igual. E eu vou te dizer assim, ó, eu fui assim até o início da pandemia. Me estragava o chuveiro. Eu tinha no mínimo telefone de 5 eletricistas, tá? Ela pagava o cara ela fazia, dava um problema do carro, era eu que levava na oficina, dava não sei o quê, né? Tudo era eu. Tudo eu resolvia. Um dia eu comprei uma prateleira e eu tenho uma furadeira que ficou do ex-marido lá, né? Eu assim, será que é muito difícil? Assisti 3 vídeos na internet e instalei a prateleira. Já fiz isso. Só perguntei pro meu pai, qual é a broca? Então. Minha filha, tu olha o número na bucha. Na bucha e vê qual é a broca, que tem específica ali, ó. Isso, tá. Aí peguei conforme a instrução dele, eu fiz, aí eu assim, tem muito pouca coisa que eu Agora não consigo fazer. Por conta disso, tu deixaste a tua feminilidade de lado? Mas, quando eu entrava num relacionamento, eu achava que eu tinha que fazer tudo. E aí eu tirava a função desse homem dentro da relação. Espera aí que nós vamos falar sobre isso. Acho extrema relevância a gente citar esse assunto. Porque, gente, quantas mulheres irão se identificar daqui a pouquinho, após o breve intervalo? Porque o programa tem um oferecimento de supermercados DPN, atacadista e varejista. Na hora de comprar, colega, quer economizar? Supermercados DPN, atacadista e varejista tem ofertas todos os dias. E todos os dias mesmo. Lógico que às vezes saem uns flyers com outras promoções exclusivas, mas sempre que você entra lá, tem ofertas. Um no Fábio Silva, um na Rua Laguna, em oficinas, e outro no bairro Vila Esperança. A gente volta em instantes. Não saia daí, não. Até já. Mulheres gostam de shampoo, mulheres gostam de espelho. Olá, estamos de volta. Esse é o Mais Mulher com Cibele Cristina, essa apresentadora que vos fala já rumo aos 15 anos, né? Eita coisa boa! Tá chegando a hora, daqui a pouquinho vai ter valsa, tudo. E o meu pai? Meu pai não dizia, só fazia assim, ó. Vamos ver, né? Conforme a situação, vamos ver como é que vai ficar o nosso país ano que vem. Tudo é relativo, né? Tudo é possível e tudo é impossível. Olha, deixa eu mandar um alôzinho aqui para a galera que está. Regina Steiner da Silva, um beijo, querida, sempre nos prestigiando. Lumina de Oliveira, ô Lu, a Lucinara, beijo, querida. A outra pessoa, Ana Maria Mota, vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Tubarão, está nos assistindo. Bom dia, Aninha. Adriana Correia Pacheco, também bom dia para ti, Adriana. E Eduardo Ferreira também está dando um bom dia. Bom dia, Eduardo, para todos vocês e aqueles que ainda não engajaram, não comentaram, sintam-se todos beijados no coração. Porque hoje é dia de falarmos sobre a energia masculina nas mulheres. Como é que está a tua energia masculina aí, querida? Bom, a minha vai muito bem, obrigada. Mas vou dizer para vocês que eu prefiro a minha feminina. Às vezes a minha masculina anda meio preguiçosa. Acontece. Mas também, gente, já fiz tanta... Olha que já fiz tanta coisa nessa vida. Já trabalhei tanto. E continuo, porque eu amo trabalhar. O trabalho dignifica o homem. E é verdade, gente. A gente se sente útil. Uma coisa que é ficar em casa sem fazer nada. Tudo bem, mas assim, ó, às vezes a gente precisa. Mas até não fazer nada, a cabeça não para de funcionar, que tu sabe como é que é o meu cérebro invertido, né, amiga? Então, eu vou te dizer uma coisa. Meu cérebro não desliga. Então, tu imagina uma pessoa que não desliga a mente, fica o tempo inteiro trabalhando, mesmo sem fazer nada. Na verdade, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Sim. Mesmo que em pensamento. É o tal do livro Ócio Criativo. A gente vive no ócio, mas que seja usando a criatividade. Então, eu estou sempre pensando o que fazer nas próximas horas, nos próximos dias, eu estou sempre planejando. Tá, e aí não descansa, né? Aí eu não descanso. Mas aí isso é coisa da energia masculina. Estou ligada. Não parar. Não parar. É uma coisa que eu aprendi.
Ai, que mas não assim, é tão ruim. Não, mas eu aprendi com o Jackson. Eu não digo que ele é o meu anjo mesmo. Ele é literalmente um anjo, gente. E ele sabe a hora que precisa, Sibeli. Ele diz, anjo, tá na hora de desligar da tomada e tu descansar, repousar. Sem celular, sem nada. E aí ele tem razão, porque o momento que eu me desapego de tudo aquilo, todo esse contato, né, com o mundo, é um momento que eu consigo, de fato, leva algum tempinho, mas depois eu consigo relaxar. Aí medito, entoo o Ho'oponopono várias vezes, as 108 vezes. Eu nem conto, né? Mas eu vou E até dormir. E vou toda a vida. Como diz Gaúcho, vai toda a vida reto. E vou. Porque se a gente parar, eu penso que é tão louco, porque a pessoa que tem hiperatividade, parece que se para, está doente. Não é sensacional? Tu é assim também? Então, eu tinha sempre essa... Eu acho que eu ia um pouquinho, não é o doente. Eu achava que eu estava sendo preguiçosa. Preguiçosa? Eu achava que eu estava sendo preguiçosa. Aí eu cheguei num momento assim, nossa, mas eu trabalho tanto, Preguiçosa aí eu não porque relaxo. a gente tem que ter direito. Até o ponto em que eu fiquei doente por conta de trabalhar demais. Sim. E aí eu acabei criando, digamos assim, alguns pontos de descanso que são necessários, né? Claro. Porque eu não faço nada. O que é importante, né? A gente Sim. ter esse descanso. Mas né? essa questão do trabalho para a mulher, digamos, o trabalho é o ambiente, a parte tudo. da vida que mais a mulher expressa o masculino. Né? Que é a força, o propósito, a motivação, a entrega, tudo que envolve força, disciplina, organização, vem do masculino. Agora, no feminino vem o quê? A intuição, muito forte, o sentir as coisas. E é boa. Né? Entrar em contato com as emoções, conduzir muitas vezes conversas que são difíceis, mas com mais leveza, com afetividade, né? De forma, eu não digo não violenta, mas mais estratégica. A mulher ela ainda tem essa questão, mas conduzir feeling, com né? leveza. O feeling né? também, né? O Onde feeling da que- mulher é mais apurado, né? Sim, mas hoje elas se perderam. Algumas, né, Ale? Sabe por que se perderam? Aí eu vou te explicar por quê. Acho que 90% das queixas das mulheres que me chamam no direct ai, Alessandra, eu tava ficando com um cara, aí eu cobrei e aí ele sumiu. Mas também já foi cobrado no Aí eu começo. assim, cheirinho. Eu assim, é igual aquela regra da ortografia, né? Que eu acho que é antes de P e B se usa M, uma coisa assim. Antes Eu digo de assim, P e B, M de Maria, sempre. Isso. E eu uso isso no consultório, porque não tem como você cobrar algo se você não construiu algo antes. E antes de construir uma conexão, uma regularidade com este homem, elas já cobram. É sempre isso. Aí, meninas, assim, é como, meus amores, é o seguinte, é como se você estivesse, para esse homem, é como se ele estivesse se relacionando com outro homem. E o homem, ele não se apaixona por outro homem, meus amores. Depende. Não, energia masculina. Energia masculina. Não é pela energia Não masculina é que ele se pela apaixona. energia que ele se apaixona. Ele se apaixona pela essência. Pela essência e pela energia feminina, pelo feminino que ele não tem. Exatamente. Que aí, volta lá na figura, a completude. Vai completar. Porque precisa se completar para ter o eu equilíbrio. digo para elas assim, poxa, tu cobrou, mas olha só, tu sinaliza para ele as coisas que tu faz que para ti é agradável? Não, porque eu acho que aí eu vou bancar emocionada. Eu assim, aí a energia é masculina. Tipo, não vou falar sobre sentimentos, porque senão ele não vai gostar. Gente. Eu assim, uma coisa não é você falar sobre sentimentos. Uma coisa que eu sempre digo assim, o cara não é teu namorado, não te declara, ponto, acabou, não se declara. O máximo que você vai pontuar, nossa, gosto tanto quando você faz isso. Claro. Nossa, e por que vai se declarar se não está apaixonada também? Nunca te vi, sempre te amei? Eu acho que as mulheres, principalmente, elas precisam estar muito mais preparadas para uma relação. Porque culturalmente, assim, eu estou lendo um livro agora que é a Prateleira do Amor. A Prateleira do Amor. De uma doutora em psicologia. E ela traz uma frase que para mim bateu muito forte, que é a seguinte: os homens são criados pela cultura para amar tudo. Eles amam futebol, eles amam fazer trilha. A mulher não. Eles amam ficar sem fazer nada. E a mulher, ela é o quê? Ela é educada para amar os homens. Ponto. Para viver um relacionamento. Mas aí ela usa uma frase que eu acho muito interessante, que a mulher, dentro da nossa cultura, ela se sente desejável quando ela é desejada por um homem, e não porque
para ela se aceita. Por isso ela é que ela bonita. se arruma para os outros. Não e é nunca pra para ela. ela. Nunca E a pra primeira ela. satisfação tem que estar com elas. É óbvio, é isso que eu ensino. Isso se chama autoestima elevada, gente. Amor próprio. Amor próprio. Agora, tu tens que ler o livro da doutora Maria Consentino, a juíza de direito aposentada que eu entrevistei online. Legal. Gente, ela é maravilhosa. E ela lançou o livro Patriarcado que Lute. Olha, tudo o que ela relata é fato. E assim, ó, não é que está detonando com os homens. Não, o patriarcado que lute. Porque o patriarcado, a gente sabe que o machismo sempre imperou na humanidade. Só que não adianta querer confrontar. O confronto faz a guerra. Sim. Então, o que tem que ter? Equilíbrio, tem que ter afinidades e o como fazer. Então, é muito interessante. O patriarcado que lute é porque, gente, hoje as mulheres, quando elas querem algo, elas vão à luta, elas fazem acontecer. E aí eu te digo que eu acho que tem muita gente, digamos, quando o feminismo ele foi criado, ele era uma coisa, ele servia a um propósito e se desvirtuou muito, né? Às vezes eu tenho seguidores assim, Alessandra, mas tu é uma feminista, como é que tu tá falando sobre isso? Eu só escrevo assim, ó. Em que momento do meu direct eu escrevi, eu me declarei feminista? Aí a pessoa, tu leu isso em algum lugar? Aí a pessoa, não. Pois é. Então eu vou te dizer o que eu sou. Eu sou uma mulher ciente dos meus direitos e da minha capacidade potencial de gerar mudança na vida das pessoas e trabalhar e fazer as minhas coisas. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher com objetivo, com meta, com propósito de vida. Agora, se ser feminista é essa exposição, é a promiscuidade, eu digo assim, ó, toda vez que a mulher, ela tenta se igualar, tá? Eu vou dizer agora igualar, e eu acho que é onde as pessoas não gostam quando eu me posiciono dessa forma. Então. Assim, ó, se igualar ao comportamento sexual de um homem, a mulher, ela se rebaixa. Muito. Muito por quê? A gente vê homem que sai assim, igual uma metralhadora. Até porque eu vou dizer uma coisa, tem homens e homens, tem alguns que são escrotos. E tem uns que é assim, né? Pegou ali, assim como também tem mulheres. Peguei ali porque eu estava morto, eu não precisava, Isso, não tinha dado mais trabalho. ou menos isso. Mais ou menos isso. E as mulheres, não, mas a gente tem o direito também de transar no primeiro encontro. Meu amor, tem, com certeza. Seu corpo, suas regras, as consequências são suas, mas a questão qual é? Tu transa no primeiro encontro, só que depois tu te sente mal, tu te acha usada. Eu me senti usada. Mas que ele feminista não me ligou. é essa? Peraí, mas foi uma escolha tua. E isso eu escuto Você muitas... fez a sua escolha, você quis ir para a cama com ele no primeiro encontro. Tudo bem. E às vezes não mas trocou a nem minha três amiga palavras. foi e casou com ele. Às vezes você faz, meu amor. Não serve, não é uma regra e não é porque deu certo com a sua amiga que vai dar certo com você, que vai dar certo com outro. Não é assim que funciona. E então, essa regra, assim, ela vai dizer, mas aí assim, ó, aí, se não transa no primeiro encontro, o cara não se interessa, Alessandra. Se não se interessar, o problema é dele. Meu amor, aí não é problema seu, é problema dele. Tem que ser uma convergência do quê? De que ele quer um relacionamento sério, você quer, e vocês gostaram da companhia um do outro, e isso vai fluir adiante. Ok. Aí, ó, completa. Agora, tu não pode exigir uma coisa, como eu te falei ali antes do PIB, e o sexo casual, gente... Ele é casual, é por isso que tem esse nome. já diz. É casual. Casual. Ele tem começo, meio e fim. Tchau. Existe o casual, existe o circunstancial. Então, gente, se a gente for parar para elencar aqui, tem uma lista infindável. E elas acham assim, coisas. Alessandra, porque sexualmente é o que vai prender esse homem. Não vai, sabe? Desde quando? Olha a energia feminina aí que não Olha, cadê essa energia feminina? Porque a energia feminina não pensa assim. Não é... Na energia feminina, o sexo é o quê? Ele é a cerejinha do bolo. É só a cerejinha do bolo, nada mais. A cerejinha é boa pra caramba, hein, gente? Peraí, Ale, a gente tem que chamar um intervalo. Vamos ficar na cerejinha? Vamos. Agora deu fome. Porque a cerejinha do bolo é boa. Se é. A gente volta daqui a pouquinho, após um breve intervalo. Então você não saia daí, não. É rapidinho. Até já. Mulheres amam os filhos. Mulheres...
estamos de volta. Este é o último bloco de hoje do programa Mais Mulher. Mas se você perdeu o início do programa, meados do programa, tudo certo. O programa fica salvo no Facebook da UniTV e do programa Mais Mulher, que, aliás, eu convido você para curtir as nossas páginas UniTV SC, Mais Mulher Tudo em Caixa Alta, e sigam-me no Instagram, @MaisMulherTV, @MaisMulherTV. Tá bom, gente? Olha, hoje o programa é com a psicóloga Alessandra Martins. Fazia um tempinho que ela não aparecia aqui, mas hoje deu certo e a gente está falando sobre um tema que diz respeito a todos nós, né, Ale? Sim. Afinal de contas, a energia masculina nas mulheres se faz presente muito mais do que suponhamos ter. Não é verdade? Sim. É engraçado isso, né? Porque muitas pessoas dizem assim, não, eu sou extremamente feminina. Mas se a gente for avaliar, analisar certos comportamentos, não porque, tem assim, uma 100% feminina. Tem muita mulher dizendo, mas eu sou feminina, por quê? Porque bota um batom rosa, porque fez uma escova, porque botou um vestidinho decotado, uma coisa mais Barbie. Não tem nada a ver. Tem nada a ver, gente. Né? Tem nada. a ver, assim, com o movimento, até a forma como, às vezes, a mulher ela pega a xícara do café, uma taça de espumante, a forma como ela olha alguém, entende? São essas sutilezas que o feminino ele vem à tona. E aonde mais? Assim, aonde que o homem, às vezes, ele vai se enredar realmente, ele vai se apaixonar por esse feminino. É o cuidado, é o zelo. É verdade. É o ser validado como um homem, que aí viu que o cara fez algo legal que te agrada, que é bacana. Nossa, eu gosto tanto quando tu faz isso, tal comportamento teu me faz tão bem. E tu reforça essas características. O homem, quando ele não é reforçado, ele para de fazer. Olha só. E aí ele abandona o papel dele. E aí essa mulher, ela começa o quê? A empurrar esse homem dentro da relação. E aí empurrar assim, porque a gente não faz mais isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí vem as cobranças. Aí começam as cobranças. E aí ela assume o quê? O papel masculino. E este homem fica sem função. Aí incomoda. E aí incomoda. Incomoda, porque quando o homem ele percebe que pegaram a função dele, isso incomoda. Incomoda. Existem homens que até às vezes sinalizam, mas como eles não veem entrada, eles... Exatamente. E aí as mulheres chegam e dizem, mas eu faço tudo para ele e não sei o quê, por que ele me traiu? Eu, assim, porque a parte em débito é sempre aquela que vai embora da relação. E muitos homens, e aí vamos lá, eu jogo isso num percentual de 80%. Eles não saem da relação, eles são colocados para fora. Porque eles não conseguem sair. Aí eles fazem o papel da mulher nessa situação. Aí eles fazem o papel da mulher. mulher. Aí a energia feminina de novo, de não pôr fim numa relação que já está acabada. É uma pena, né? Acabada. Que já está acabada, né? Então, evitar o inevitável. E eles se colocam muito nessa postura, porque é o que eles fazem? Eles exercem o masculino, conquistam uma outra mulher, entram numa relação extraconjugal. E aí começa. Para provocar o quê? O término. Quer ter um pretexto. E, na verdade, ele quer provocar o término, mas que ainda não parta dele, e sim da outra pessoa. Ou seja, se ela descobrir, daí sim ela vai chutar o pau da barraca, ela vai ter coragem, aí eu consigo sair da relação. Porque é mais fácil para ele se sentir menos culpado. E isso vale tanto para um quanto para outro, tá? É muito mais fácil eu culpar o outro. Sim. Né? Sim. É muito mais fácil. Então, isso é muito comum acontecer. Porque aí ele se isenta de culpa. Nesse movimento é o que acontece. Ele só vai falar assim, eu não queria mais, isso aqui. Ele até pode falar. Mas o homem que ele está com o masculino dele em dia, ele pode até estar ferido em vários aspectos no masculino, mas ele vai chegar assim, olha, eu não quero mais. Eu tive um paciente que saiu de um relacionamento de 25 anos, e quando eu perguntei para ele assim, mas tem alguém? Ele, não, Alessandra, não tem ninguém. Para falar a verdade, eu estou encerrando meu casamento ainda muito apaixonado pela minha ex-mulher. Sério? Ele, sério. Mas por quê? Ele, assim, chegou a um ponto em que a gente não tinha mais respeito dentro de casa. Aí acabou. A gente levantava às 7 para ir trabalhar e nós brigávamos das 7 até o momento que a gente deitava na cama. Ai, que terrível E foi isso, perder, ele assim, e perdeu o respeito de uma forma que eu não quero. E aí foi ele que encerrou. É por isso, Ale, que eu sempre digo e vou continuar repetindo, seja em mídia, seja em consultório, seja em palestra, seja onde for. Enquanto há respeito,
aproveitem para se separar enquanto ainda existe o respeito. Porque a partir do momento que se perde o respeito, é um navio que afundou e não tem mais como resgatar, gente. Ele vai ficar no fundo do mar, tá? Então, se vocês estão passando por uma tempestade bem turbulenta, em pleno alto mar, vocês estão no mesmo barco, mas vocês precisam ajustar as velas. E quem ajustar primeiro vai escolher a direção em que tomar. Mas espera aí, a gente não pode tomar o mesmo rumo? Se não tomou até então, vai tomar como, minha colega? Então não percam o respeito. Ah, mas a gente já não se respeita. E por que ainda estão juntos? Né? Muitas vezes os filhos presenciando essas brigas, vizinhos, porque daí tem baixaria. Gente, a gente não precisa bater boca. Crianças chegando no consultório com crise de ansiedade, claro, tu não vai saber, a criança está presenciando coisas dessa forma. Com predisposição, inclusive crianças que estão se automutilando, tentando suicídio. Gente, atentando contra a própria vida, uma criança. O que está acontecendo com a humanidade? Então, casais, se vocês não se amam mais, mas ainda existe respeito, ótimo. Então aproveita e separa, enquanto ainda há respeito. Porque a partir do momento que perde-se o respeito, perde-se tudo. Aí, no mínimo, vão parar na DPCAM. No mínimo. Não é verdade, Alessandra? Estou certa? E vai escalando, né? Escala. O desrespeito ele escala. O desrespeito é escala. E cada vez vai aumentando o nível de desrespeito. Começou com uma frase aqui, uma palavra. Daqui a pouco é uma frase. Daqui a pouco já são 2, 3 frases, daqui a pouco já tem um texto, detonando com o outro. Ou seja, ele com ela ou ela com ele. Sim. Não importa. Então, antes que o negócio fique mais grave, sério? Encerra. Eu sempre digo isso. Ponto final. Né? Acho que o que vale é isso. Esse meu paciente, eu sempre disse para ele, olha, dos homens que eu já atendi, tu é o homem que melhor conduziu o que eu te orientei. Ele disse o quê? Eu te falei que após tu te divorciar, tu tinha que fazer um período sozinho. Ele ficou um ano e meio sozinho. E é o que precisa. As pessoas têm o péssimo hábito de emendar um relacionamento no outro. E essa de emendar um relacionamento no outro, quebra a cara. Ele curou o que tinha para curar. É o que precisa. E na sequência, quando estava fazendo 2 anos do divórcio, ele começou a namorar uma moça. Tá vendo? Quando ele se viu pronto e preparado. Sim. Porque eu tenho outra coisa, ele era apaixonado pela mulher, pela esposa. Depois ela pediu para voltar, ele não quis mais. E eu sempre digo, ninguém ocupa um lugar que não esteja vago. É a minha frase. Mas ele dizia que me amava, tal. Amava. O verbo no passado. Passado. Passou. Cavalo encilhado passou na sua frente, você montou? Não. Passou correndo, grudou na crina no rabo dele? Não. Então perdeu, colega. Parte para outra, é vida que segue. Não precisa se atormentar, ficar no sofrimento, em depressão e por favor, né? Menos. Ninguém morre de amor, tá? Ninguém morre de amor. Não morra de amor, mas também não morra sem amar alguém. É verdade, não é assim? Porque amar alguém é tão gostoso, ser amado então, gente, é muito gratificante. Mas a gente só consegue ter aquilo que a gente dá. Sim, um amor maduro, né, sem apego, porque amar sem apego é amar de forma saudável. Ontem até fiz um post sobre isso, a questão do apego. Né? Porque se você diz que ama, mas vive na iminência de um término, vive na iminência de que alguém pode vir tomar o seu lugar. Se você ama com medo, não é amor, é apego. Não, é apego. É a falta de amor próprio. Né? E essa coisa do apego, ela vale para tudo, não só para pessoas, coisas também. Tanta gente que se apega. Não, mas eu não vou doar essa blusa, é uma blusinha que eu uso eventualmente. Não vou doar. Essas minhas coisas não vou doar. Eu tenho ciúme das minhas coisas. Ciúme de matéria, né, gente? Caixão não tem gavetas. A hora que chegar a nossa hora, mal e a gente vai com a roupa do corpo. Porque muitas pessoas nem conseguem ir vestidas, né? Uma roupa dentro do caixão. O caixão é lacrado. Então, tão desnecessárias essas coisas, a humanidade ainda precisa evoluir. Muito, muito mesmo. Não é verdade, Alessandra? Precisa, urgente. E assim, eu tenho percebido, Ale, que depois da pandemia, porque a gente sabe,
O número de divórcios na pandemia aumentou mais de 50%, tá? É terrível isso no Brasil. Brasil. Aumentou mais de 50%, ou seja, as pessoas não estavam mais acostumadas a conviver umas com as outras. De repente ficaram trancadas 21 De dias. repente ficaram 21 dias trancadas dentro isoladas de dentro de casa. É como se fosse um reality show, a diferença é que não tinha uma câmera escondida, mas Era o Big Brother. Se tivesse uma câmera escondida nessas casas, nós saberíamos de coisas absurdas. Imagina, se tem acontecido barbáries que a gente fica sabendo, né? Situações daqui e dali, e não vamos ser hipócritas ao ponto de deixar passar em branco. Às vezes a gente confia tanto na pessoa, a pessoa vai lá dar uma chapuletada. Gente, a gente tem que tomar cuidado. Tomem cuidado. Olha aí, nós tivemos um exemplo de um líder religioso que as pessoas idolatravam. Enquanto o brasileiro idolatrar ou endeusar jogador de futebol, político, pastor ou padre, o Brasil não vai evoluir jamais. É um passo para frente, 5 para trás. Um para frente, 5 para trás. A Copa do Mundo começa domingo. Ai, o Neymar. Gente, ai, o fulano. Endeusar jogador de futebol? Engraçado que eu não vejo um filho endeusar a mãe. Eu não vejo um filho endeusar o pai. Cadê o seu lado feminino? Aquele protetor, aquele carinhoso, aquele meigo. Você não precisa se masculinizar, não. E você, homem, também não precisa cair na feminilidade para mostrar o seu lado feminino. Né? Mas se cair, está tudo certo. Ale, quero te agradecer de coração a tua participação. Sibeli. Volte sempre, quando der, volte, porque eu sempre gosto muito de conversar os temas contigo. Para encerrar o programa, eu tenho uma mensagem para você, um recadinho. Viver verdadeiramente, intensamente, não é nada simples. É preciso ter coragem para retirar as máscaras de proteção. Aceitar o óbvio, encarar as valas, passar pelas pontes, pular a cerca no bom sentido, subir as escadas, atravessar a rua, quebrar as regras sem quebrar conceitos, empinar pipas sem encostar-se aos fios, lavar as janelas sujas para enxergar o dia, pescar cuidadosamente a alegria e empurrar a maldade, dormir para sonhar e acordar para realizar, sujar os pés na lama e depois lavar, tomar sorvete se lambuzando para aproveitar o sabor, lamber os dedos, virar a página, decorar o texto e improvisar os esquecimentos. Caímos aqui, então o melhor é viver. Pé na tábua, colega, e boa sorte. Até o próximo programa, se Deus quiser. E Ele quer, porque eu creio. Até lá. Mulheres gostam de batom, mulheres gostam de homens que não perguntam se foi bom.